Boa noite, irmãos, irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vão acabar enjoando de me ver, né? 2 dias consecutivos aí é meio complicado, né? Mas tá aí. Missão dada é missão cumprida, né? E nós falamos ontem no Salmo 134 e hoje nós vamos falar no Salmo 135, que tem como tema louvores a Deus. E é bem interessante, né, que o Salmo 135 ele começa igual ao Salmo 134. Interessante, né? E segundo alguns, né, estudiosos, eu não gosto muito de teologizar sobre as coisas, né? Gosto de falar um pouco sobre o que eu entendo. Então a gente aprofunda um pouquinho, né? Para a gente poder também passar alguma coisa, alguma curiosidade para os irmãos, né? Alguns estudiosos dizem que o Salmo 135 ele é uma compilação. Irmão Júlio, poxa, palavra difícil, não veio com crentez, mas veio com palavra difícil. É como se ele fosse, tá, composto por vários textos bíblicos, tá bom? Então, tem versículo do Salmo, tem de Ezequiel, tem um monte de trecho bíblico, né? Nesse louvor é como se alguém estivesse pregando e lembrando de textos e falando, né? Então eu acho muito interessante. Acho muito interessante. Eu dou sempre, antes de falar com os irmãos, né, sobre o Salmo, eu procuro ver o que falam sobre o Salmo, para que a gente até não se torne repetitivo, na verdade. Porque a palavra do Senhor, você pode ler 500 vezes o mesmo trecho, o mesmo versículo. 500 vezes o Senhor falará de forma diferente. De 500 vezes o Senhor vai te dar 500 lições diferentes. Deixa eu ajeitar aqui minha cadeira, que parece que está longe o negócio, né? Mas tudo bem. Vamos ler então o Salmo 135? Sem mais delongas, né? Agradecendo aos irmãos que já estão conosco aí. Então o salmista diz assim, ó: Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor. Olha só que interessante, presta bem atenção nas palavras do versículo 1. Louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor. Olha só o versículo 2. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Opa! Ou seja, assistis, servis. Tá? Servir. Quem serve na casa do Senhor. Depois a gente vai falar sobre esses 2 versículos. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao Senhor. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Primeira perícope. E aí nós vamos para o versículo 5. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez nos céus, na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi ele quem feriu os primogênitos no Egito, tanto dos homens como das alimárias ou dos animais, né? Quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos. Quem feriu muitas nações e tirou a vida a poderosos reis.
a Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bassã, e a todos os reinos de Canaã, cujas as terras deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração, pois o Senhor julga ao seu povo e se compadece dos teus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem, e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Abraão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia. Vamos começar a refletir? Vamos lá? Às vezes, irmãos, tem pessoas que falam para o meu irmão Júlio, é um momento de reflexão, às vezes você pega um pouco pesado. Irmãos, não é, veja bem, não é que eu pego pesado. Eu sinto muito se para você a verdade dói. Ela doeu em mim antes de falar para você. Porque eu não chego aqui falando para você, lendo o texto e falando para você. Eu pensei antes. Eu analisei antes. Então, enquanto eu ouvia o que a palavra falava e o que eu falava para você, isso também doía em mim. Está pensando, quando eu falo em pecado, está pensando que dói primeiro em quem? Primeiro em mim. Então, não fique triste, é de reflexão. Então, se vem um puxão de orelha, é para você refletir sobre aquilo, tá bom? Deus repreende aos que Ele ama. E Ele faz ser entendido por aqueles a quem Ele ama. Só entende o Senhor quem o Senhor quer, não esqueça. Se dê por privilegiado por se sentir então constrangido com a palavra do Senhor, porque Ele está fazendo você entender, porque Ele te ama. Tá bom? Não fica triste. A palavra é de reflexão. Para você se alegrar no Senhor. Obrigado, Senhor, por abrir os meus olhos. Tá bom? Então vamos começar a refletir no Salmo. Vamos lá. Então de 1 a 5, o salmista vai dizer assim, ó, aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos atos da sua casa, na casa do nosso Deus. O salmista está chamando a atenção para mim e para você. Quem é servo do Senhor? Eu e você. O que o salmista está dizendo para mim e para você? Louve o Senhor. Primeiro quem tem que louvar o Senhor é você. Você que foi escolhido por Ele. Se eu sou servo, é porque eu sou escolhido do Senhor. As pessoas não entendem isso. Muita gente critica a gente. Às vezes eu servi um Deus que... Nós só somos servos porque nós primeiros fomos escolhidos. E antes de sermos escolhidos, antes de tudo isso, para ser escolhido, nós fomos amados. Nós somos servos porque nós servimos, nós entendemos o propósito de servir ao Senhor. Como que nós servimos ao Senhor? Primeira coisa, tá? A forma de servir ao Senhor é zelar pelo nome do Senhor e falar da palavra do Senhor. Em tempo e fora de tempo. A servidão do Senhor não é carregar pedra, entendeu? A servidão ao Senhor não é ficar pintando sem receber nenhum salário. Não, servir ao Senhor é falar do Senhor. Isso porque nós entendemos que Ele nos amou e então nós fazemos.
Isso é tão bom para nós que nós queremos que as outras pessoas saibam. Então por isso que o salmista diz aqui para mim e para você: primeiro você é servo do Senhor. Você tem que louvar o Senhor. Você que cuida da casa do Senhor, você que vive nos átrios do Senhor, aqui é a casa do Senhor. Ó. Sua casa aí é a casa do Senhor. Você entendeu? Nós precisamos louvar o nome do nosso Senhor. E por que nós temos que louvar? Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. Deus é agradável, Ele é bom, Ele é agradável. Deus vive arrombando, irmão, a sua vida, apontando o dedo para você? Não. Deus coloca o Espírito Santo para te constranger. E primeiro, além de te mostrar onde está errado, Ele te mostra como agir e como consertar. Deus é agradável demais. Segundo motivo, terceiro motivo, na verdade, por que louvar o Senhor? Porque Ele escolheu, Ele diz aqui a Jacó primeiro, e depois transformou Israel em sua nação. O Israel hoje sou eu, é você, somos todos os que servimos ao Senhor. Não se esqueça disso. A incumbência de louvar e de engrandecer o nome do Senhor é primeiro minha e sua. Não espere que os que não ouviram ainda a palavra do Senhor, eles façam isso por mim e por você. Julgando, sabe aquela palavrinha que eu e você muitas vezes falamos assim, quando nós vemos as pessoas, né, se dando mal, né, que a gente costuma dizer, também, aí ó, não serve a Deus, não conhece a Deus, olha para você primeiro. Será que ele não serve a Deus não é porque você não foi lá falar para ele? Será que, como Lídia, o Espírito Santo não estava só esperando você ir lá falar, ou eu ir lá falar para ele, para que os olhos dele se abrissem, o coração dele se abrisse? Não se esqueça, Paulo fala que a sabedoria nossa é loucura para os homens. E a Deus coube alcançar a cada um de nós pela loucura da pregação. Leia lá 1 Coríntios capítulo 1. Tá bom? A loucura da pregação. Porque para eles é loucura. Falar de um Deus que você não viu, você não vê, para eles é loucura. Mas cabe a mim e a você mostrar para ele que não. Que não. E aí, o salmista, ele fala assim, ele continua engrandecendo o nome de Deus. E aí ele fala assim, olha, eu chamei vocês para louvar, porque, versículo 5, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus ele está acima de todos os deuses. Por isso que eu chamei vocês aí para louvar, vocês que também são servos. Vocês querem uma prova de como ele é grande? Tudo o que ele quis, ele fez na terra, no mar, no abismo. Ele criou tudo isso. Voltando lá ao Salmo 134. De Sião te abençoe o Senhor, o Criador do céu e da terra. Então o salmista expõe para nós do versículo 5 ao versículo 7, o poderio de Deus, como ele conhece o poderio de Deus. Sobre a natureza. O poderio de Deus que ele conhece só de ver a criação, tudo o que está acontecendo em volta. E aí do versículo 8 ao versículo 12, ele traz a memória de Israel sobre o poderio de Deus, mostrando para eles o que Deus fez no Egito por eles,
Isso foi marcante, a libertação. A libertação. 400 anos depois, Deus desce, né? Vê os filhos dos homens, o sofrimento deles lá no Egito. Separa Moisés, o Moshe, como eles costumam dizer. E aí eles são tirados do Egito. E ele fala assim, viu? Como se quisesse lembrar a eles, né? Nós estamos aqui hoje porque ele feriu, né? Os reis aqui. Seom, o rei dos amorreus, que achava que era alguém. Bassã, né? O Og, o rei de Bassã. E ele nos trouxe para cá, nos devolveu Canaã. Ele falou que ia nos trazer para Canaã e ele trouxe. Olha só o que ele foi capaz de fazer. Acabou com todos esses reis à nossa volta. Ele acabou, não foi nós. Não foi nós. Ele acabou com todos eles. Deus está todos os dias lutando por mim e por você. Está pensando que morreu lá? Isso? Não. Deus está todos os dias lutando por mim e por você. É por isso que nós temos que louvar e engrandecer o nome desse Deus todos os dias. Nós temos que dar glória a Deus por tudo o que acontece, não é só coisa boa. Porque nas coisas que nós consideramos ruins, é onde Deus está nos ensinando. Nas coisas boas Ele está nos suprindo, nas ruins está nos ensinando. Presta atenção nessas coisas para você. Pare e analisa para você ver se não é verdade. Presta atenção, meu querido irmão, minha querida irmã. E aí ele continua dizendo assim, ó. Esse Deus nos salvou, nos tirou e luta por nós até hoje. E aí no versículo 13, para mim que é maravilhoso, ele diz assim: o teu nome, Senhor, ele subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, ela passa de geração em geração. Ela é lembrada de geração em geração. O nome de Deus não se apaga. Tanta gente tentou fazer isso. Os filósofos hoje tentam fazer isso, tá? Muitos tentaram apagar o nome do Senhor da memória do seu povo. Seja no exílio, onde eles foram dispersos por reinos em volta, e ali eles eram impossibilitados de cultuar, e com isso a memória pode então ser apagada, mas não. Não foi. O nome do Senhor subsiste. Ele resiste ao tempo. Ele resiste a tudo. Resistiu por mim e por você. E vai continuar resistindo até que se cumpra tudo o que está escrito na palavra do Senhor. Preste atenção nisso. O nome do Senhor subsiste por minha e por sua causa, para que as promessas do Senhor sejam cumpridas. E ele continua dizendo, vocês têm que louvar o nosso Deus, porque Ele é poderoso demais, Ele fez tudo por nós, foi capaz de deserdar povos para nos dar herança. Esse Deus é tão poderoso que o nome dele subsiste a tudo e a todos. O nome dele é lembrado de geração em geração, sempre é lembrado. E por outro motivo, porque os ídolos das nações são ouro e prata. São obras das mãos dos homens. Nosso Deus, ele é eterno. O nosso Deus, ele é eterno.
E aí o que é feito pelo homem, o que o homem idolatra, não tem boca, não tem ouvido. O nosso Deus está com seus ouvidos atentos à oração de cada um de nós. Os olhos do Senhor estão fitos em mim e em você. A Bíblia diz que o nosso Deus não dormita. Não dormita o Santo de Israel. Olha só que interessante. Não dormita quer dizer que nem sequer cochila. Cuidando de mim e de você. Esse universo maravilhoso que Ele criou. Já os que confiam em ouro e prata, que confiam naquilo que eles fizeram, esses estão perdidos, coitados. Perdidos. E aí ele faz um convite maravilhoso. A casa de Israel, bendizei o Senhor. Casa de Arão, bendizei o Senhor. Arão era o sacerdote. Então a casa de Arão tinha o sacerdócio. Né? Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temei ao Senhor, bendizei o Senhor. Provérbios capítulo 1. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria, ela vem de Deus. Se você teme ao Senhor é porque você é sábio. E essa sabedoria vem do Senhor. Tiago capítulo 1. Aqueles que quiserem sabedoria peçam a Deus, porque a todos Ele dá. Ele dá a todos. Nós precisamos pedir a sabedoria do Senhor para entender os seus propósitos, entender os caminhos do Senhor. Aqui quem falou com você foi um mero pecador. Alguém que um dia reconheceu que sem Deus não dava. Que Deus era muito mais pleno e absoluto do que ele imaginava. Que Deus é muito mais do que um simples louvor que você ouve em rádio. Que Deus é muito mais do que parede de templo. Ele não está preso lá dentro. Foi alguém que, infelizmente, teve que sentir o poder de Deus através da dor. Mas que hoje convida você a louvar e a bendizer o nome do Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com tudo que você tem, com tudo que você é ou pode ser melhorando a cada dia. Não pense que porque tem pandemia eu e você podemos desleixar, podemos querer nos desgarrar. Nós precisamos continuar firmes no Senhor. Porque esse é o nosso Deus. Ele foi capaz de fazer maravilhas por Israel. E até hoje ele vem fazendo maravilhas por sua causa e por minha causa. Deus tão apaixonado por mim e por você. Deus é tão apaixonado por mim e por você, que Ele foi capaz de sacrificar o seu filho. O que você tem sido capaz de fazer por Deus? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, crendo que eu estou na presença de um Deus santo, absoluto e poderoso. Um Deus maravilhoso que não é capaz de medir esforço para vir em meu socorro. É crendo que eu estou na presença desse Deus tão maravilhoso, é que eu oro, é que eu tenho confiança. Confiança, Senhor amado, para pedir que o Senhor me perdoe. Que o Senhor, ó Deus amado, tenha misericórdia de mim, Senhor amado. É crendo nesse Deus tão maravilhoso e tão amoroso
crendo na sua misericórdia, é que eu rogo pelo seu perdão. Perdão porque o meu louvor ele não tem sido absoluto, Senhor amado. Perdão porque as minhas orações não têm sido incessantes. Perdão, Senhor amado, porque infelizmente a minha natureza humana às vezes me faz sentir cansado, fadigado, e o louvor que é devido ao Senhor eu não presto. Tende misericórdia, Pai. Tende misericórdia. E me ajuda em nome de Jesus. Ajude-nos, os teus servos. Ajude-nos a ser realmente sal e luz da terra. Em nome de Jesus, Senhor. Tende misericórdia. Porque nós carecemos sim, ó Deus, todos os dias da sua misericórdia, do teu amor e do teu perdão. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Deus continue cuidando de você. Hoje ainda não acabou o dia. Ainda tem muita coisa para acontecer até você e eu fecharmos os olhos. Tem alguém que você precisa pedir perdão? Tem alguém que você precisa abraçar? Irmão Júlio, estamos na pandemia. Ah, meu querido. Se você soubesse. Se você soubesse. Mas tudo bem. Louco sou eu. Eu não posso te pedir para ser louco como eu. Mas eu garanto que tem muita coisa que dá para você fazer e que você precisa fazer, que você sabe que precisa para ter comunhão com o Senhor, para voltar a ter comunhão com o Senhor. Amanhã vai ser um novo dia. Você provavelmente pelas 10h30, 11 horas, meia-noite, se Deus permitir, até essa hora, né? Que você fique de pé. Você vai fechar os seus olhos para descansar, para dormir. Mas nós carecemos da misericórdia de Deus para abri-los amanhã. Então amanhã pode ser muito tarde. Não deixa para amanhã. Não deixa. O plano do Senhor para você foi cumprido na cruz do Calvário, quando Jesus, de braços estendidos por mim e por você, ele não hesitou. Não hesitou. Como a gente costuma dizer, né, na nossa gíria, não pediu arrego. Porque ele pensou em mim e em você. 2020 anos depois, nós estaríamos aqui professando o nome dele. Então não deixa para amanhã. Tá bom? Não deixa. Que Deus abençoe você. Um bom final de semana. Obrigado, Cássia, Pastor Rubens, Luiz. Que Deus abençoe a todos vocês. Dorinha, sempre com a gente. Dorinha, Deus te abençoe. Meu querido amigo Cuco, Sebastião, né? Diácono Cuco, presbítero Sebastião. Olha, tem um nome, um monte de nome para esse homem. Que maravilha, né? Que Deus abençoe a irmã Raquel, sempre com a gente. Presbítero César. Que saudade, César. Que saudade. Nossa irmã Ivanilza. Com certeza nosso irmão Marcos está aqui também. Mas ele está camuflado no IPB Ebenezer, com certeza. Nosso irmão Juliano com a sua família. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo final de semana. Não se assuste se eu bater na porta da sua casa, no seu portão, para te cumprimentar, para te dar um abraço. E ai, se você não der. Deus te abençoe, irmão.